É compreensível que as pessoas frequentemente se sintam perplexas ao tentar entender o que a filosofia realmente é. À primeira vista, a filosofia pode parecer estranha, sem relevância aparente e até mesmo um tanto monótona, mas ao mesmo tempo, ela pode despertar um leve sentimento de intriga. No entanto, é um desafio identificar o interesse genuíno pela filosofia. Quem são os filósofos? Qual é o propósito de suas atividades? E por que alguém deveria reconhecer o valor que eles oferecem? A própria etimologia da palavra filosofia oferece uma pista valiosa para responder a essas perguntas. Originária do grego, philo significa amor ou devoção, e sofia representa sabedoria. Portanto, os filósofos são aqueles que se entregam com amor e devoção à busca da sabedoria. Embora o conceito de sabedoria seja muitas vezes abstrato, a noção não é misteriosa. Ser sábio implica esforçar-se para viver bem e enfrentar a morte de maneira significativa, buscando uma existência de qualidade em meio às complexas realidades da vida. O objetivo último da sabedoria é a realização, ao invés de usar o termo felicidade, que pode sugerir a presença contínua de alegria, enquanto realização engloba a possibilidade de lidar com as dificuldades e sofrimentos que são inerentes a uma vida digna. Portanto, um filósofo, ou alguém que se dedica à busca da sabedoria, é alguém que se esforça para adquirir conhecimento sistemático a fim de descobrir a melhor maneira de alcançar a realização, tanto a nível individual quanto coletivo. Ao longo dos séculos, os filósofos desenvolveram um conjunto específico de habilidades, tornando-se especialistas em muitas das questões fundamentais que desafiam aqueles que buscam a sabedoria. Descubra agora os 6 desafios que impediram seu progresso na busca pela sabedoria. Não fazemos grandes perguntas. É uma realidade que, com frequência, evitamos abordar questões profundas, tais como: qual é o propósito da vida? Como devo encontrar significado no meu trabalho? Para onde a nossa sociedade está se encaminhando? O que é o amor? Embora essas perguntas frequentemente rondem nossos pensamentos, muitas vezes hesitamos em articulá-las, temendo ser considerados pretensiosos ou temendo não encontrar respostas adequadas. No entanto, é fundamental reconhecer a importância inerente dessas questões, uma vez que somente ao buscar respostas sólidas podemos canalizar nossas energias de maneira significativa na busca por sentido e propósito. Os filósofos são aqueles que encaram sem receio as grandes questões da vida. Ao longo dos séculos, eles se dedicaram a abordar as perguntas mais profundas. Eles compreendem que essas questões podem ser desmembradas em partes mais gerenciáveis e reconhecem que a verdadeira pretensão está em acreditar que estamos acima de levantar regularmente questões que, à primeira vista, podem parecer ingênuas. Somos vulneráveis a erros de bom senso. A opinião pública, ou o que é chamado de senso comum, é sensata e razoável em inúmeras áreas. É o que você ouve de amigos e vizinhos, coisas que se supõem serem verdadeiras, coisas que você absorve sem sequer pensar nisso. A mídia bombeia isso todos os dias. Mas em alguns casos, o bom senso também está cheio de estupidez, de erros e dos mais lamentáveis preconceitos. A filosofia nos leva a submeter todos os aspectos do bom senso à razão. Quer que pensemos por nós mesmos, que sejamos mais independentes. É realmente verdade o que as pessoas dizem sobre o amor, sobre o dinheiro, sobre os filhos, sobre as viagens, sobre o trabalho. Os filósofos estão interessados em perguntar se uma ideia é lógica, em vez de simplesmente assumir que deve ser certa porque é popular e estabelecida há muito tempo. Estamos mentalmente confusos. Não somos muito bons em saber o que se passa em nossas mentes. Sabemos que realmente gostamos de uma peça musical, mas temos dificuldade em dizer por quê. Ou alguém que conhecemos é muito chato, mas não conseguimos definir qual é o problema. Ou perdemos a paciência, mas não conseguimos perceber prontamente por que estamos tão irritados. Não temos visão sobre nossas próprias satisfações e desgostos. É por isso que precisamos examinar nossas próprias mentes. A filosofia está comprometida com o autoconhecimento, e seu preceito central, articulado pelo maior e mais antigo filósofo, Sócrates, tem apenas 2 palavras: conheça a si mesmo. Temos ideias confusas sobre o que nos fará felizes. Estamos fortemente determinados a tentar ser felizes, mas erramos regularmente em nossa busca por isso. Superestimamos o poder de algumas coisas para melhorar nossas vidas e subestimamos outras. Numa sociedade de consumo, fazemos escolhas erradas porque, guiados por um falso glamour,
Continuamos a imaginar que um determinado tipo de férias, ou carro, ou computador, fará uma diferença maior do que poderia. Ao mesmo tempo, subestimamos a contribuição de outras coisas, como dar um passeio, arrumar o armário, ter uma conversa estruturada ou ir para a cama cedo, que podem ter pouco prestígio, mas podem contribuir profundamente para o caráter da existência. Os filósofos procuram ser sábios, sendo mais precisos, sobre as atividades e atitudes que realmente podem ajudar a melhorar a nossa vida. Nossas emoções podem nos enviar em direções perigosas. Somos seres inevitavelmente emocionais, mas frequentemente esquecemos esse fato desconfortável. Ocasionalmente, certas emoções, certos tipos de raiva, inveja ou ressentimento nos levam a sérios problemas. Os filósofos nos ensinam a pensar sobre nossas emoções, em vez de simplesmente tê-las. Ao compreender e analisar os nossos sentimentos, aprendemos a ver como as emoções impactam o nosso comportamento de formas inesperadas, contra-intuitivas e, por vezes, perigosas. Os filósofos foram os primeiros terapeutas. Entramos em pânico e perdemos a perspectiva. Estamos constantemente perdendo a noção do que é importante e do que não é. Estamos, como diz a expressão, constantemente perdendo perspectiva. É isso que os filósofos são bons em manter. Ao ouvir a notícia de que tinha perdido todos os seus bens num naufrágio, o filósofo estoico Zenão disse simplesmente: "A fortuna ordena-me que seja um filósofo menos sobrecarregado." Foram respostas como essas que fizeram do próprio termo filosófico um sinônimo de calma, pensamento de longo prazo e força de espírito, em suma, de perspectiva. O que chamamos de história da filosofia é composto de repetidas tentativas ao longo dos séculos para abordar formas em que somos imprudentes. Assim, por exemplo, na Atenas antiga, Sócrates prestou atenção especial ao problema de como as pessoas ficam confusas em suas mentes. Ele ficou surpreso ao ver que as pessoas não sabiam bem o que queriam dizer com ideias-chave, como coragem, justiça ou sucesso, embora estas fossem as ideias principais que usavam quando falavam sobre as suas próprias vidas. Sócrates desenvolveu um método, que ainda leva seu nome, pelo qual você pode aprender a ter mais clareza sobre o que quer dizer ao bancar o advogado do diabo com qualquer ideia. O objetivo não é necessariamente mudar de ideia. É para testar se as ideias que orientam sua vida são sólidas. Algumas décadas depois, o filósofo Aristóteles tentou nos tornar mais confiantes em relação a grandes questões. Ele achava que as melhores perguntas eram aquelas que perguntavam para que serve alguma coisa. Ele fez muito isso e em muitos livros perguntou: para que serve o governo? Para que serve a economia? Para que serve o dinheiro? Para que serve a arte? Hoje ele estaria nos encorajando a fazer perguntas como: para que servem os meios de comunicação? Para que serve o casamento? Para que servem as escolas? Para que serve a pornografia? Também ativos na Grécia Antiga estavam os filósofos estoicos, interessados no pânico. Os estoicos notaram uma característica realmente central do pânico. Entramos em pânico não apenas quando algo ruim acontece, mas quando acontece inesperadamente, quando presumimos que tudo iria correr muito bem. Então eles sugeriram que deveríamos nos armar contra o pânico, acostumando-nos à ideia de que perigo, problemas e dificuldades são muito prováveis de ocorrer a cada passo. A tarefa geral de estudar filosofia é absorver essas e muitas outras lições e colocá-las em prática no mundo de hoje. A questão não é apenas saber o que este ou aquele filósofo disse, mas procurar exercer a sabedoria a nível individual e social. Juntos, estamos construindo uma comunidade forte. Compartilhe este vídeo, deixe seu like e inscreva-se para mais conteúdo. Obrigado por fazer parte desta jornada.